Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. E hoje, gente, essa é a nossa sede aqui do Clube da Transformação, esse nosso clube está iluminado, porque eu trouxe um casal aqui, gente, que vocês não têm noção da sabedoria que eles vão trazer aqui hoje, né? A bênção que já foi, só da gente estar ali na nossa sala VIP da consciência antes de gravar. Segundo o Sr. Marcos, eu tenho que me acostumar a não chamar de senhor, que ele falou que é chamado de você. E segundo o Sr. Marcos, falou que já está pago. É isso, Marcos? Com certeza. Talvez não houvesse nem essa necessidade de estarmos aqui neste momento agora. Mas como faz parte do contexto, então estamos aqui. Mas que está pago, está. E sabe por que nós estamos aqui, Sr. Marcos? Porque o pessoal lá precisa receber um pouquinho do que a gente já recebeu ali. Né? Seja muito bem-vinda também, Dona Ivoneide. Vou chamar você de você, mas por enquanto é Dona Ivoneide. Tá, okay. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, querida. Gratidão. E, gente, deixa eu contar uma história, como que esses dois lindos vieram parar aqui, né? E quem são eles, né? Então, no último final de semana, eu participei no evento lindo, né, chamado Bota Cara no Digital, que faz parte do movimento muito grande, que é o Bota Cara, né, e eu faço parte do Bota Cara Club, que é um clube liderado pelo Marcos Strider, né, o Dário Melli da produtora Bota Cara, que estão me ajudando a botar a cara, né? Então todo esse movimento e esse podcast aqui faz parte desse movimento, né? Eu a cada dia mais eu fui muito resistente ao marketing digital, mas estou encontrando o meu jeito, o meu jeitinho de botar a cara aqui, e agradeço muito a ajuda aí do Strider e de toda a equipe, né, da produtora Bota Cara nesse sentido. E aí, gente, esses dois lindos que estão aqui são os pais do Marcos Strider, né? E ali, eles normalmente estão sempre nos eventos ali, a gente já tinha se conhecido, mas agora, no último evento, coincidiu, né? Teve uma sincronicidade na hora do almoço, a gente acabar se conectando mais de pertinho. Né? A gente acabou se conectando ali, foi uma coisa que foi muito natural. Sim, sim. Né? E a gente começou a conhecer um pouquinho mais um ao outro e algo aconteceu, né, de mágico ali. Aí a Ivoneide, né, me falou que tinha escrito esse livro, Dinâmica de Grupo no Ensino da Língua Portuguesa, os 5 Pilares. Me falou que ela era um facilitador que trabalhava com dinâmica de grupo. Eu falei, mas eu também sou facilitador. E assim, falou, mas você já comprou meu livro? Eu falei, não sabia nem que a senhora tinha livro. Né? E ela brigando comigo que eu não tinha comprado o livro dela ainda. Eu falei, mas eu vou comprar agora. Né? E a gente foi lá no stand, eu comprei o livro dela e tal. E aí, o Marcos também, né, que eu já conhecia, que segundo o Strider, ele fala que foi o primeiro professor dele de oratória, né? E sempre dá show ali no palco. Aí começamos a conversar também e houve uma conexão, assim, maravilhosa, gente. E aí eu falei, né? Falei, gente, eu vou convidar vocês para ir lá na nossa sede, gravar um podcast. Aí a Ivoneide falou, mas meu sonho é gravar um podcast. Eu falei, então tá feito. Né? Era seu sonho mesmo, Ivoneide? Sim, sim, porque eu faço papo dinâmico, não é? E então, Tocho, eu disse, meu Deus, eu faço podcast o tempo todo. Né? Só que eu chamo de papo dinâmico há muitos anos, onde eu comecei entrevistando os participantes, né, os palestrantes de todos os eventos que Strider comanda. E também por conta do título do livro, né? Dinâmica de Grupo, Papo Dinâmico, eu procuro levar, né, o despertar dinâmico, tudo atrelado a esse meu produto do digital que é o livro. Gente, mas ela é chique demais, né? Produto no digital, os dois estão arrasando nos vídeos aí também, né? Mas também pudera. Então, apresentando aqui mais oficialmente, ó, a Ivoneide é escritora, palestrante, terapeuta de grupo, e o Marcos Arruda, professor, engenheiro civil e comunicador durante 40 anos, e ele já tem um outro movimento que ele chama hoje Comunicação com Atitude. É isso, Marcos? Atitude e comunicação, arte na comunicação. A arte na comunicação, como é que seria isso? Arte da comunicação é que a gente vê só, interessante, né, quando você faz essa pergunta, arte. Arte, a partir do momento que a gente nasce, já é uma grande arte. Interessante que quando a gente sai naquele processo do nascimento, a primeira comunicação que a gente faz é com a pancada, né? Infelizmente. Aí a gente dá aquele grito de despertar. É o primeiro sinal da comunicação, que é o grito, ué! A criança chega se comunicando. Mas deixa que ela já se comunicava anteriormente espiritualmente. Porque essa comunicação é de alma. Como a comunicação é alma, a gente já tem essa comunicação lá dentro.
um processo de 9 meses, aquela comunicação interina, dentro, no útero, fazendo uma comunicação de dentro para fora. É lindo, né? Nossa. Então, essa arte, ela transporta para fora quando a gente começa aqui a entender que comunicação não é simplesmente falar, é falar com arte. Olha. É esse efeito bonito da comunicação. E quando você fala com arte, você está falando com sentimento. E sentimento é o quê? De alma para alma. Você não se comunica simplesmente, eu, Marcos, estou me comunicando com o Tocho, mas você vê, para a gente chegar aqui, houve uma sincronicidade, uma sintonia de alma para alma. Não é verdade? Então, essa arte a gente coloca na mais profunda riqueza de quê? Conhecer-se a si, através de nossas emoções, através do olhar, através, enfim, da sensibilidade a qual a gente sentiu ali naquele momento ali fora. Foi algo, poxa, é como eu disse, Marcos Strade diz muita coisa. Florianópolis, Ilha da Fantasia, Ilha das Bruxas, a bruxa que entra, a bruxa que sai no meio, enfim, mas aqui encontramos o quê? Não só uma bruxa, encontramos um bruxo. Impressionante, né? E ele está aqui na nossa frente. Como é que foi a experiência de vocês aqui? Para o pessoal entender do que vocês estão falando. Vocês chegaram aqui, como é que foi? Chegaram na sede do clube, conta para o pessoal aí como é que foi. Primeiramente eu vou falar porque eu fui logo entrando, né? Uhum. E fui recebido por essa equipe maravilhosa. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi olhar para os 4 cantos e ver uma belíssima mandala ali. Olhar para o corredor e ver tanta coisa inusitada. Olhar para a sala de contemplação, porque aquilo é contemplação, né? E um despertar de consciência nossa que a gente olha assim e diz, meu Deus, isso aqui existe. Está existindo. É real isso aqui? E a gente olha que é real porque tem uma pirâmide enorme ali, né? E dentro daquela pirâmide a gente senta, se relaxa e sente-se em casa. É como eu estava dizendo a ele, quando eu me sentei e comecei a recitar um mantra, que é um mantra da Fraternidade Branca, poxa, eu me transportei lá para o templo, o qual eu vivenciei muitos anos, né? É como você traz nas suas entranhas, na sua consciência emocional, você desperta tudo aquilo ali para fora de você. E nada está fora, tudo está dentro. É isso aí. E para você, Ivoneide, ó, já aprendi a chamar você, ó. Olha, como que é que coisa foi essa maravilhosa. Eu gostaria de dizer para vocês que vão ouvir, não é, participar, interagir com esse podcast, é que cada pessoa que chega aqui, a partir da porta de entrada, ele já começa a fazer parte desse clube da transformação. Por quê? São muitas informações dos conteúdos que o Tocho ele vivenciou ao longo da vida. E essas transformações, esses conteúdos, as propostas que nós encontramos aqui, ela vem de acordo com o teu conhecimento daquilo que você tem como essência, você começa a se integrar com essa proposta, tá certo? Se você ainda não conhece determinados temas que são propostos aqui, você passa a tomar conhecimento e a se transformar. Então, esse clube da transformação, ele começa você interagindo desde a chegada, né? Como você nos recebe, a troca de sapatos, né? É todo um contexto que vai acontecendo e você vai entrando na sintonia, na energia e percebendo cada detalhe de todo o ambiente para chegar até aqui. Parabéns. Nossa, que bênção. Tá explicando Parabéns. o Clube da Transformação melhor que eu, Ivoneide. Que maravilha, agradeço. Que bom que vocês sentiram isso, né? Foi com muito amor, muito carinho que a gente montou todo esse espaço aqui, né? Queria honrar, né? E agradecer a Josi, que me apoiou muito, e todo o nosso time, que sempre me apoia aqui, para que essa sede pudesse ser montada, né? Pudesse ser transformada em realidade. E o que a gente queria exatamente é isso, que as pessoas viessem aqui não só gravar um podcast com a mente, mas que pudessem falar com a alma, falar com o coração, que pudesse ter essa conexão de almas, né? Sentir essa energia que a gente está sentindo aqui agora. Né? Aqui não é uma coisa mecânica, porque aqui a gente não sabe nem exatamente o que a gente vai falar, porque não tem script pronto, entende? A gente tem uma ideia do que a gente quer compartilhar, mas a gente é guiado,
né? A gente entra nessa nave aqui, a gente é guiado a levar essa nossa mensagem também, né? E olha, é tão profundo essa transformação que veja o que foi despertado, certo? A exemplo de Marcos. O mantra, enfim, vamos deixar que todos tomem conhecimento, né? Depois, então, o que cada um tem, não é? Isso a gente sente tocado para expor e compartilhar, né? É essa a sensação que eu tive dessa transformação que começa no nosso interior. E você coloca-se. Interessante ela falar isso, porque aqui eu estou vendo ali, ó, consciente, sucesso consciente. Consciente vem de quê? De uma consciência desperta. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, que Ivonete falou, que você tocou também no assunto, que eu falei aqui, isso chama-se despertar consciência. Algo dentro da gente está lá latente, a gente pensa que não. Isso. Você pode estar adormecido, mas algum momento da sua vida você vai dar um clique. E esse clique, para muitos lá no digital, chama-se virada de chave. Não a virada de chave do carro, mas a virada de chave de vida. Então, quando você dá essa virada, essa guinada na sua vida, aí você diz, mas é preciso ter muito. Não! É preciso tão pouco. Basta entender que dentro de você é que tem muito. Porque fora de você, você tem apenas um material, mas você sobrevive muitas vezes sem nada desse material. Tem uma frase muito bonita que o cidadão foi na casa de um indiano, e um rabino, e ele lá só tinha simplesmente uma mesinha de cabeceira, uma garrafinha d'água e uma cama e alguns livros. E o cidadão olhou para ele assim, meu Deus, como é que se pode viver com tanta cultura, com tanta sabedoria? Só com isso? Ele disse, basta isso para viver. Não é preciso muito. É porque, como eu disse anteriormente, é que esse tudo está dentro da gente. É esse despertar de consciência. Que maravilhoso, hein? E aí, já que você tocou nesse tema do sucesso consciente, eu queria saber já o que significa sucesso consciente para vocês. Sucesso consciente, para mim, em primeiro degrau, é o propósito. Você tem que ter consciência. Qual é o seu propósito? O que você veio fazer nessa sua missão evolutiva? Você sabe qual é o seu papel aqui? Especialmente nesse momento de transição planetária? Então, já começa daí. Então, esse sucesso consciente é uma trajetória desse resultado, de viver a vida com propósito para alcançar a prosperidade, conscientemente e alcançar a plenitude. São pilares. É um percurso que nós fazemos, um caminho nessa missão evolutiva que todos nós temos. E cada um precisa conhecer de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui. Então, esse sucesso consciente, a gente começa a responder essas 3 perguntinhas. Quem sou eu? E acordar consciente da nossa missão. Eu costumo bater muito nessa tecla, porque tem pessoas que estão vivendo, Tocho, sem consciência da sua missão, do seu propósito, do que você quer para a vida. E aí, se a gente se estender um pouco mais, tantos adolescentes buscando o suicídio, a depressão, porque essa coisa não está sendo trabalhada e para começar dentro da família. Quando eu falo de ser terapeuta de grupo, é chamar a atenção para esse grupo familiar e você, pais, serem conscientes nessa direção dessa família, para que tantos jovens, e aí nós vamos, né, começar numa outra linha, poder se conscientizarem desse seu sucesso consciente, para que eles também saibam qual é a missão deles. Porque é impossível. A gente está nesse digital perdido. São tantas informações, né? São tantas informações, são tantos apelos, que as pessoas se perdem exatamente por falta dessa consciência do que, qual é o meu propósito, do que é que nós estamos fazendo aqui. E esse sucesso é consequência. Que maravilhoso, hein? Eu sempre acreditei que exatamente o resultado, ele é uma consequência, né? Mas a maioria das pessoas coloca o resultado em primeiro lugar.
Ah, não, mas eu preciso conseguir um resultado, porque e se compara com o resultado dos outros. Enquanto eu não vou conseguir um resultado, eu não tenho sucesso, né? Mas qual que é a real medida do sucesso? Será que é só fama, dinheiro e poder? Isso aí. Será que isso é o sucesso? Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, e depois vamos chegar no Marcos aqui, no que é o sucesso consciente, dessa palavra que a senhora falou, da plenitude. Pode falar um pouquinho mais dessa palavra? Aham. Essa plenitude, Tocha, ela vai contemplar. Por exemplo, vamos começar. Nós estamos na faixa de 70 anos. O que é ser pleno? O que é uma vida plena? Para essa faixa etária de 70 anos. Isso que nós estamos fazendo aqui. O servir, a nossa bagagem que nós trazemos, nos tornam plenos. Não é? E se você fica, aposenta-se, e você não coloca a serviço tudo que você aprendeu, então nós somos palestrantes. Somos palestrantes da doutrina espírita e qualquer outra, tá? Outro tema religioso dentro da espiritualidade que a gente possa desenvolver. Somos convidados para falar. Isso é plenitude. É você não se entregar aos seus 70 anos, onde você só vai pensar em doenças, em problemas, a família já não está mais reunida, teus filhos saíram de casa, cada um está vivendo a sua vida, aí ficam os idosos, né, sem plenitude, vivendo ali aquela limitação, porque ele quer, porque ele ainda não se descobriu. Não se redescobriu, né? Para saber que ele pode viver, sim, com plenitude e prosperidade. Mas aí, o primeiro degrau seria o propósito, tá certo? E isso vai acontecer em todas as idades. Por isso que algumas pessoas estão perdidas, certo? Porque elas ainda, mesmo jovens, não conseguem viver em plenitude. Uau, isso me deixa claríssimo, assim, né? Me veio a imagem exatamente disso. As pessoas muitas vezes não têm um propósito, ou seja, elas não sabem para onde elas estão indo, né? Se é o caminho mesmo da alma delas. Aí começa a modelar pessoas que supostamente já tiveram sucesso, né? E aí começa a acelerar em busca de uma alta performance, mas eu sempre digo, a velocidade, a direção é mais importante que a velocidade. Porque senão você vai chegar mais rápido onde você não queria. Sim. E aí eu miro naquela alta performance e eu quero ter alta performance. E eu acredito que a verdadeira alta performance é a plenitude. Né? Ou seja, você tá pleno ali, você tá, nossa, é isso, né? Porque se isso aqui que tá acontecendo aqui hoje à tarde não for sucesso, o que é sucesso? Né? Não me importa quantas pessoas vão assistir exatamente isso aqui, quantos vão se conectar. Quem tiver o merecimento de escutar vocês vai se conectar. Né? Eu não chamei vocês aqui pela quantidade de seguidor que vocês têm ou quanto de sucesso financeiro que vocês têm, mas não, me conectei com a alma de vocês. Isso. E eu honro muito a sabedoria de vocês e a energia que vocês têm. Né? Vocês escolheram viver, né? Escolheram o caminho da vida. Né? Outro dia, eu fui guiado a fazer um desenho para minha mãe. Né? Porque minha mãe, ela é diabética, né? Ela tem já 83 anos. E ela fala assim, eu vou morrer mesmo de diabetes, então... Aí ela toma Coca-Cola, né? Eu tomava. Come pudim, a geladeira dela é cheia de coisa. E aí eu falei assim, olha, eu como filho, eu não posso interferir, né, no que ela escolhe, porque eu sou pequeno, ela é o grande. Né? O próprio Strider mostra isso nas dinâmicas sistêmicas que ele faz ali durante os eventos. Sim. Mas aí um dia eu estava assim na cozinha e me veio uma voz, Deus me falou, olha, faz esse desenho para ela. E eu desenhei, pedi licença para ela como pequeno, como filho, 2 caminhos para ela, o caminho da morte e o caminho da vida. E o caminho da morte estava o quê? Ela continuar comendo tudo que ela comia, fazendo tudo que ela fazia, os hábitos que ela tinha, e ia levá-la para aquele caminho. E o caminho da vida, que é o quê? Ela escolher conscientemente, né? Se alimentar melhor, comer coisas mais naturais, se movimentar, né? Não ficar parada ali o dia inteiro. E ela é uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, vocês vão conhecê-la ainda. Ela é super alegre. E aí foi muito mágico, porque naquele momento que ela viu aquele desenho, e ela viu as 2 estradas, ela falou, nossa, mas eu quero escolher isso aqui, é isso aqui que eu tô, né? Que bom. Falei, pois é, foi Deus que fez isso aqui. E aí ela doou Coca-Cola, algumas coisas que ela tinha na geladeira, tudo pros porteiros.
Aí foi engraçado que uma amiga minha até comentou que eu postei no Stories, falou, vocês vão matar o porteiro, gente, cuidado, entendeu? Mas foi muito bonito esse movimento, né? E essa mensagem, eu vejo isso. É sempre uma escolha. E quantas pessoas, às vezes, estão com muito menos idade, Isso. mas já estão no caminho da morte, Isso. né? Já estão no caminho de só reclamar, já estão no caminho de desesperançados, já estão no caminho de não fazer aquilo que ama, né? Isso. De não se alimentar bem e de coisas que gerem energia pra gente, né? Não que tirem a nossa energia também. Então, por isso é que o sucesso consciente pra gente é um novo sucesso. Né? É um sucesso que ele é para ser vivido agora, não é quando a gente atingir alguma coisa. Nós já somos tudo aquilo que a gente está buscando, é só a gente acessar. É verdade. É isso, Marcos, o senhor concorda? Com certeza. E você trouxe uma experiência aí que não precisa muita coisa, está na prática. Isso que você trouxe a ação com referência à sua mãe. Olha lá, podcast, sucesso consciente. Ela não entrou nisso, porque ninguém a conhece, possivelmente, como está sendo colocado na rede. Ela pensava que talvez tivesse sucesso comendo todas aquelas guloseimas todas, mas ela atingiu aonde? Despertar. Consciente. Ela despertou, entrou no fluo da consciência desperta e foi para o sucesso. Porque o sucesso realmente, a gente nesse percurso de estrada, a gente conhece muitas pessoas. No início a gente sentava nos lugares que não se identificava como pais, né? Pai, nem mãe, nem nada, mas sentava, misturava-se no grupo e as pessoas diziam, olha, já fez isso, fez aquilo, me transformou minha vida. Mas acontece que muitas vezes essas transformações as pessoas querem ser igual a fulano, achando que o sucesso é ser igual. Mas até hoje ninguém nunca quis ter o sucesso que Jesus Cristo trouxe. Jesus foi sucesso. Ele não precisou do podcast agora, mas o podcast dele foi boca a boca. E transcendeu no mundo de tal forma que trouxe para quem não conheceu, porque nós não conhecemos, nós não vivenciamos ele. Mas talvez vivenciemos lá nos processos reencarnatórios passados, mas isso é uma coisa, outra coisa. Mas despertou em cada um da gente o quê? Autoconsciência. Para a gente atingir nossos objetivos. Aí, quando ele trouxe a fala do sucesso, dessa coisa toda, e a gente vê que esse brilho, essa condição, como eu falei anteriormente, é de alma. Porque a consciência não está no físico, Marcos aqui, você aí, ela aqui, a nossa amiga ali por trás dos bastidores ali, muito legal, né? Mas não é isso, é o que traz a essência de cada um da gente que está nesse lugar. Então, isso faz daqui a gente seja o sucesso sem ser aclamado. Aí você diz, mas não é financeiro, não é o carro do ano, não é a casa do ano, não é aí é ostentação. Mas quando você traz isso de alma, gente, você pode ser uma formiguinha, mas você olha o buraquinho dela. Aí eu estava com minha neta passeando lá em Gravatá, aí a gente descobriu um buraco de formiga. Eu disse, Sofia, observa direitinho, olha como elas andam, olha o que elas fazem. Uma pegou uma folha enorme, botou na boca, queria entrar no buraco e não conseguiu. Aí vieram as outras, olha a transmissão. Elas vieram na sua condição de transmitir e as outras vieram, como dizer assim, a gente precisa disso aqui, vamos socorrer ela e vamos dividir a folhinha. Elas dividiram a folhinha em vários pedacinhos e cada uma levou a folhinha para dentro do buraquinho. Isso é sucesso. E a gente acha que o sucesso é só imenso. Quando não, né? Sou Marcos do céu. Vou aprender a chamar de Marcos. Olha, tô até emocionado aqui, porque não é por acaso que você trouxe as formigas. Porque eu tenho me conectado muito com as formigas. A Yas que está aqui pode ser prova disso. Esse clube aqui estava cheio de formiga, gente. Mas era muita formiga que tinha aqui. Muita, muita, muita. E as formigas, para mim, trazem exatamente esse espírito de cooperação. E o clube é essa grande comunidade, né? Esse ecossistema que está integrando todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias que geram transformação. E o que a gente quer exatamente é isso. Né? Emerson dizia, todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa, e nesse ponto eu posso aprender com ele. E aqui no clube o que a gente quer é isso, que a gente possa se apoiar. Eu não estou aqui para competir com nenhum podcast, com nenhuma comunidade, com nada. Pelo contrário, a gente só quer agregar.
E uma outra mentora que eu tenho, né, que é a Luana Ferreira, ela fala uma coisa que eu gosto muito, né, ela e o Oswaldo, que é o marketing de transformação, que é diferente do marketing da ostentação. O marketing da ostentação está muito baseado a você olhar aquilo que já está sendo sucesso, modelar aquilo e fazer alguma coisa para vender, para ganhar dinheiro. O marketing de transformação está em você olhar para a sua história, olhar que transformação aconteceu real na sua vida, ou que transformação que você já provocou nas pessoas, nas empresas, e verificar de que maneira que você pode transformar aquilo num método e oferecer para o mundo para servir. E através desse servir, sim, poder receber os frutos aí, né, do ser planetário e colaborar para esse momento de transição planetária também. Isso. Né? Então, eu queria, Ivonete, que você comentasse um pouquinho disso. Como que você percebe o papel hoje, né, dos terapeutas ali nesse momento de transição planetária? Exatamente. Boa pergunta. Tocho, eu vou voltar um pouquinho, né? Essa metáfora da formiga. Fica à vontade. Né? A família é um pouco, é toda essa comunidade, tá? Nós estamos aqui tudo numa família unidos, reunidos para colaborar. E o que é que acontece com o sucesso consciente? Quando só uma pessoa do grupo familiar se preocupa com o seu sucesso e os demais são levados a segundo plano, você não compartilha aqueles seus ideais com aquela pessoa que tem tanto sucesso como você, que anseia por uma oportunidade para ir junto. Né? Então, o que está acontecendo na família? Um membro só se destaca e deixa o outro ir morrendo à míngua. Foi a experiência que você teve com sua mãe. Né? Ela estava lá, imersa, admitindo a morte, né? Comendo açúcar, tomando refrigerante e tudo mais. E você chegou lá, se dispôs a ter 1 minuto com sua mãe de conversa e ajudá-la. Não é verdade? Então, é muito esse exemplo dessas formigas trabalhadoras que se unem, porque tem uma outra metáfora da cigarra e da formiga. A cigarra só cantava e a formiga guardava os proventos para quando chegasse o inverno, né? E a cigarra foi acolhida pela formiga no seu cantinho lá, onde todas guardaram e trabalharam com afinco. Isso é sucesso consciente. E é o que a família, eu como terapeuta, chamo a atenção, terapeuta de grupo, para olhar essa família com um novo olhar. O olhar da compreensão, o olhar do amor, o olhar da união, de ver a família como um grupo mesmo que está ansiando, que está sofrendo ali, os adolescentes, os pais têm que sair muito cedo, não é? E esses adolescentes ficam com os amigos, que você não sabe quem são, né? Esses amigos, qual é a família de origem desses adolescentes, quando não em casa, não é? Com os seus, nas redes sociais, com os seus grupos, e você não sabe o que acontece. E aí veja essas idades que não têm mais limite para estar nesse celular, não é verdade? Nessas redes sociais. E aí um jovem levanta-se do almoço em família e vai se jogar no outro quarto. Né, e se suicidar. Então, como terapeuta, o que é que eu venho chamando a atenção? Da gente trabalhar o grupo, mas a mulher. Como o Strider fala, o homem é o telhado, a mulher é o esteio. Né? Da porta para fora é o homem, né? Que provê e vai trazer o alimento, a segurança para essa família. Dentro de casa é a mulher, esse esteio. E como é que nós, mulheres, estamos agindo com esses exemplos que eu dei para poder atender todos os filhos que não são iguais? E aí eu trago um exemplo de Maria de Nazaré, que poucas pessoas conhecem. Tem um livro, Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E diz o seguinte, que Maria de Nazaré foi convidada, quando Jesus nasceu, para ir até o templo, para passar por uma sabatina com todos os sacerdotes, tá certo? E quando chegou lá, os sacerdotes ficaram instigando Maria. Quanto à guarda da criança, a segurança, como ela iria alimentar, onde ela iria morar, e Maria ali, resistente,
respondeu a todas as perguntas instigantes daqueles sacerdotes. Num caminho antes de Maria entrar no templo, né, onde iria acontecer aquele questionamento para Maria, toda aquela perguntas daqueles homens, né, de poder, para questionar Maria, intimidá-la, né, sobre a presença do Cristo, porque eles sabiam, alguns sabiam que era o enviado. Era Jesus enviado, era uma criança diferente. Ananias chega, deixa eu lembrar o nome dos dois, Nicodemos e José de Arimateia. Um deles tem um problema sério de inflamação no estômago. E Nicodemos pega na criança, na mão de Jesus, e ele é curado, e ele sente a diferença de Jesus. Lá acontece um milagre, tá certo? Então, ele já sabia que ali Jesus já fazia milagres. E ele dá essa assistência a Maria, os dois, né, para tomar conta do menino e poder sair daquele templo, depois de toda a sabatina que Maria havia passado. O que é que nós queremos dizer, trazendo para a nossa realidade enquanto mulher? Quando a gente não souber como fazer com um problema grave em família, se pergunte, o que faria Maria de Nazaré? Se eu fosse Maria, o que eu faria nesse momento? Sabe, Tocho, vai ficar mais leve. Vai ficar muito mais leve para a gente agir. E para a gente, dentro da religião, do seu credo, que aqui a gente não está falando de credo, está falando de espiritualidade, né? Dentro dos seus credos, das suas crenças, da espiritualidade, do que você acredita, poder ter uma atitude, uma ação perante esse filho, seja que idade for, porque eles estão com a infância, não é? A criança doente, os adolescentes por falta de escuta desse pai, dessa mãe que está o tempo todo muito ocupado e que não tem esses olhares, né? Com alto amor para essa criança, com autodisciplina, autoconhecimento para transmitir para a sua família. E aí esses jovens estão se perdendo. O que há, sim, é muito desamor na família. Então, para os terapeutas de todas as áreas, ter esse olhar diferenciado, porque nós estamos num momento de transição planetária. E é diferente, tem que olhar o contexto de como esses jovens, como essa família está sendo bombardeada pelo digital, pelos problemas de sobrevivência, por desunião e por falta de fé. Especialmente a falta de fé. Acreditar em quê? Se Jesus está sendo no sambródromo da vida, nas artes, não é, desvalorizado. Não é? Esse Jesus de Nazaré está sendo desconstruído, o que a gente construiu em 3 séculos e ouviu e aprendeu. Mas é nessa linha, né, que a gente tenta trazer para as famílias esse olhar terapêutico, cuidar do grupo familiar, porque essa mulher ela está sozinha. Essa mulher ela está sozinha e precisa de amparo, de ajuda para poder reconstruir essa família. Nossa, que maravilhoso, hein? É muita inspiração, hein? E Marcos, como é que você explicaria? Porque às vezes a gente fala assim, nós estamos num momento de transição planetária. Como é que você explicaria o que é essa transição planetária e qual que é a importância da comunicação nesse momento? Como a gente normalmente diz, a comunicação é tudo. Tudo versa pela comunicação. E a transição faz com que a gente faça esse upgrade, como poderia dizer assim, de um podcast desse. O que é que nós estamos fazendo aqui? Levando para aqueles que estão aí, que poderem assistir amanhã, depois, e ficar registrado tudo isso, informações preciosas, informações que levam você a refletir, pensar primeiro, para refletir diante do que está acontecendo no mundo, diante do que você pode trazer para você, diante da transformação que você pode fazer em você. Porque toda transformação, Tosh, começa primeiramente aqui dentro, e começa na gente. O que acontece é o seguinte, que as pessoas querem transformar o outro, quando, na grande realidade, há uma frase bem forte: ninguém muda ninguém, se ela não quiser.
Olha o processo de sua mãe. Você pensou, você meditou e foi fazer o quê? Um desenho. Porque você mesmo disse, eu não vou interferir no processo dela, porque a escolha é dela. Ela que escolheu esse caminho. Mas na hora que eu postei, coloquei para ela, tanto na visibilidade, na comunicação visual, que é a comunicação verbal, e a comunicação não verbal, você linkou, você conectou de tal forma que ela despertou a consciência. Disse, opa, eu não quero esse caminho. Mesmo que eu saiba, porque muita gente é assim, é viciado do cigarro. Aí diz assim pro outro, que nada, olha lá, fulano morreu, ele nunca fumou na vida, mas ele morreu. Então, se ele fumou, morreu, e eu estou fumando, vou morrer, então tanto faz, tanto fez. Mas essa consciência não desperta valores, não desperta qualidade de vida. Porque se estamos aqui buscando qualidade de vida, não importa se eu vou viver um dia mais, um dia menos, ou um dia mais, ou um dia menos. Não, o que importa é a qualidade de vida que eu vou ter. Porque no fim das contas, ninguém veio aqui para semente. Isto é, ninguém veio aqui para ser fixo aqui. Não é um poste, não é nada que vai ficar fixo, né? E você vai passar uma eternidade por ali, aquele poste está sempre ali. Não, nós somos seres humanos flexíveis. E temos essa flexibilidade de movimento, porque movimento é vida. E nós somos para a vida, então preciso do quê? Nos movimentar. E ela observou o quê? Que, poxa, por aqui eu vou sofrer muito, mas por aqui eu vou ter alívio. Eu vou ser mais uma pessoa mais saudável com 83 anos e ser mais saudável para chegar talvez aos 90, aos 100. Sei lá, ontem eu vi um cidadão com 124. 124, e o rapaz perguntou qual é a sua idade. Ele não tinha um dente na boca, mas respondeu com firmeza, tenho 124 anos. Ele tinha o quê? Despertar de consciência. Porque até aí a consciência dele, por ele mesmo, não tinha sido roubada. Estava refletida em sua alma interiorizada. E essa transição nos mostra o quê? Aperfeiçoamento, buscar melhoria, qualidade de vida. Jesus diz para a gente o quê? Sede perfeita assim como o Pai é. Mas a gente olha assim, esse mundo, toxo, dá para ser perfeito. Cara, como ser perfeito nesse planeta? Mas ele está dando a gente um código brabo, como o Stride diz. É um código brabo para que você sacuda você, desperte e diga, eu posso ser perfeito, ainda acima de todos os problemas da vida. Porque se a gente equacionar os nossos problemas de vida e olhar direitinho, não dá para ser feliz aqui nesse planeta, não. E você olha direitinho e você dá. Ressignificação, resiliência. Vê quanta coisa com R que tem aí que a gente pode transmutar e dizer, você está num caos, se preparando para um caos, mas você está equilibrado. Você não vai entrar em desequilíbrio com a onda. O que é que faz uma pessoa morrer afogada? Primeiro, não sabe nadar. Mas segundo, o desequilíbrio emocional. Porque quando alguém vai socorrer aquela pessoa que está sendo afogada, tem que ter também o conhecimento de que não pode chegar de frente nele, porque ele vai se agarrar com você, com a sua insanidade, com a sua vontade de querer sair daquele abismo e vai afundar os dois. Então você vai ter que ter a maestria de vir numa certa sutileza aí. Aí eu me lembro do meu irmão, eu tinha um irmão que quase morria afogado, né? E quando ele... Um amigo nosso, quando chegou junto dele, ele lembrou dessa frase, quando a pessoa se entregue. Aí ele se entregou, o rapaz segurou ele, tirou ele das águas. Por quê? Porque na hora do apavoramento, a transição, que o nome já está dizendo, você está transacionando, você está em percurso disso, o melhor caminho é procurar em si paz, equilíbrio, para que você possa transitar nisso tudo. Aí você transita com sucesso. Uau! Que maravilhoso, hein? Eu gostaria de completar, não é? Fica à Quando vontade. se trata de comunicação, voltando para o tema família, né? A Sagrada Família, nós, enquanto pais, nós utilizamos a palavra para amaldiçoar ou abençoar. A maneira como a gente se relaciona e se comunica com os filhos, a gente não tem noção de que a gente pode abençoar, mas também amaldiçoar. Então, no momento da comunicação, pais e filhos, e marido e mulher, a relação em família, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa
comunicação, com a nossa fala. E estar sempre em sintonia, não é? Com Jesus, com Maria de Nazaré, com os nossos credos, para que a gente possa ter essa família abençoada e para cumprir a sua missão. Porque senão cada um vai correr para um canto. Certo? E essa família vai se desarticular, vai haver a desunião. E para você acompanhar e depois reunir esse grupo, está cada dia mais difícil. E esse é um desafio para os terapeutas. E eu vejo que essa mesma realidade acontece nas empresas. Sim. Né? Porque um dos propósitos nossos aqui no Clube da Transformação é integrar tudo. Né? O mundo corporativo, para mim, não está separado do mundo das Sim. terapias, que não está separado da nossa vida pessoal, Isso que não aí. está separado da nossa vida espiritual. Né? Porque se uma empresa não cuida da sua espiritualidade, ela também não tem sucesso consciente. Isso. Né? E isso vai afetar uma hora ou outra o resultado Com dela de certeza. alguma maneira. Tudo é reflexo, né? Com certeza. Sai de casa e vai refletir nos ambientes que nós... Então eu vejo grupos de líderes convivência. hoje que também, tipo, falam mal da sua equipe, né? E falam mal das pessoas, né? Uma vez eu estava numa cidade, a pessoa falou: "Não, sabe qual é o problema? É que aqui é muito difícil achar uma pessoa boa nessa cidade. É muita gente ruim." E ele não olha para ele. Entendeu? Aí eu falei: "E aí, meu amigo, e você é de onde?" Ele falou: "Eu sou daqui." Eu falei: "Então, quase que eu falei, ué, mas né, começa por você, né, irmão?" Ou seja, e aí eu mostrei para ele, eu falei: "Olha, amigo, posso te dar uma sugestão?" Pode. Olha só, quanto mais você afirmar isso, Sim. é isso que você vai atrair. Né? Então, quanto mais você afirmar que aqui não tem gente boa, que não sei o que, você vai atrair situações para comprovar essa sua crença. Eu entendo que talvez você não tenha a disponibilidade que você precisa para ter tantas pessoas aqui disponíveis, tanto quanto uma cidade que fosse maior, que fosse diferente e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, aqui você só precisa de 2, 3 pessoas. Você não tem uma equipe tão grande assim. Então, será que não tem 2, 3 pessoas disponíveis, né, para que você possa atrair? Só que para isso você tem que parar de falar mal da cidade, parar de falar mal das pessoas. E quanta gente às vezes fala mal também da própria equipe, né? Fala assim: "Ah, essa equipe aqui só me dá trabalho, entendeu? Essa equipe aqui só me dá problema, só me traz problema." O que você vai ter? Você vai atrair mais aquilo. E também eu vejo que tem líderes que às vezes não têm coragem para poder fazer as mudanças que são necessárias. Né? Porque eu acredito muito também na impermanência. Sabe assim, as coisas não são necessariamente para sempre. Outro dia um amigo meu também, ele estava, né, alterado a consciência dele porque ele tinha que mandar 2 pessoas embora. Eu falei: "Não, porque eu tenho que mandar embora, tal, eu tô agitado porque eu não queria isso." Falei: "Calma, só um pouquinho, respira. Primeiro que você não está mandando embora, já começa o erro aí." Sim. Né? Ou seja, encerrar um contrato com uma pessoa não é mandar embora. Então começa esse termo aí, mandar embora, né? Parece que você está jogando a pessoa na rua, né? desfazendo, né? Então eu gosto muito de observar a linguagem, né, Marcos? Ou seja, o quanto que a linguagem que a gente usa influencia na nossa crença. Com certeza. E aí eu comecei a mostrar para ele. Eu falei: "Olha só, tem uma amiga minha que foi, quando ela foi mandada embora, que ela começou a carreira dela, que ela tem há 20 anos. Isso. E se ela não tivesse sido mandada embora, ela não teria começado essa carreira." Né? E eu comecei a ressignificar para ele: "Olha, por que você está escolhendo isso? Eles já estão performando? Você acha que eles estão totalmente felizes?" Ele falou: "Não." Então, quem sabe você não vai fazer um favor para eles? Você vai liberá-los ao invés de mandar embora. Né? Ou seja, a gente libera a pessoa para que ela possa fazer outras coisas na vida dela. Então, acho que a gente tem que também desapegar de algumas coisas, né? Sim. Desapegar, às vezes, de algumas relações, desapegar, às vezes, de algumas coisas que já não servem mais pra gente, mas com muito amor, né? De liberar aquilo, encerrar esse ciclo. Eu acho que encerrar um ciclo bem encerrado, seja em qualquer contexto, seja um negócio, seja uma relação, é tão importante quanto começar um ciclo bem, né? Porque no início tudo é maravilhoso, né? A pessoa começa no digital. "Ah, maravilhoso, vou ficar milionário, digital, vou ter milhares de seguidores." Aí no primeiro desafio a pessoa já vê que não é bem assim, né? Como é que seria isso? Então, não sei o que vocês pensam dessas loucuras aqui que eu estou compartilhando aqui, gente. Isso é uma verdade, é uma grande verdade. Eu vou trazer até um exemplo assim bem categórico, o nosso filho Stride. Nosso filho Stride Recife, ele chegou a um momento que fez tanta coisa que parou. E disse: "Meu Deus, se eu ficar aqui
foi quando ele foi convidado por amigos aqui de Florianópolis, 2 amigos dele, e ele veio para cá. Olha. Então, quando ele chegou aqui, ele olhou, sentou aqui, ali na beira-mar, disse, meu Deus, é aqui. Olha. É como se dissesse assim, ó, clique nele, né? Então, ele não saiu, ele apenas fez uma transferência, ele fez uma transição, já que falamos de transição, né? Ele fez uma transição de um lugar para o outro, em que nesse lugar ele exponenciou. Olha. Né? Então, deu um crescimento fora do normal, que se ele tivesse ficado lá, não porque é minha raiz, é minhas entranhas, é aqui onde eu nasci, é aqui está papai e mamãe. Não, papai e mamãe estão em todo canto. Papai e mamãe estão aqui no pensamento. Está essa aqui, toda noite. Meu filho, como é que você está? Menina, deixa ele quieto. Deixa ele, pelo menos hoje. Não, mas é o coração de mãe. Porque coração de mãe é diferente do coração de pai. Claro. Coração de mãe aproxima, sente todos os nuances da vida. O coração de pai, talvez ele já não sinta tanto, porque é diferente. É uma temática diferente, né? Mas a mãe tem essa proximidade e faz com que haja essa reciprocidade, uma conexão muito maior. Porque, gente, queira que não, gente, foi 9 meses dentro da barriga lá dentro. Claro. Ela tem um conhecimento muito, muito, muito maior, intrínseco, do que aquele que só está do lado. Apesar de todo o apoio que tenha sido dado, mas aquela que carregou, aquela que transformou dentro de você, aquele ser que está ali dentro, que foi trabalhado, foi crescido ali dentro, é diferente. E essa transição transita no processo de cura de cada um daqueles que chega no digital e que luta, não consegui, eu não caí na primeira, é a tentativa, cai na segunda, continue, cai na terceira, continue, não pare não, vai em frente, porque você vai chegar a um ponto, se tiver que ser, a luz vai acender. Não é o último momento da vida, são momentos, é como a gente diz assim muitas vezes, nós só temos uma encarnação, mas temos várias, vamos dizer assim, transformações na nossa vida. Uau. Hoje eu estou aqui, posso amanhã estar em outra pessoa, mas a essência espiritual é uma. Deus nos fez para ser grande, para crescer. Agora, entre crescer e ser grande e o caminho é longo. É nesse caminhar que a gente vai crescendo. É como a gente fala do palco da vida. O palco da vida, as pessoas querem estar no palco do estábulo lá, do sucesso. Mas para você chegar ali, meu amigo, você tem que ter o palco do dia a dia. Porque é esse palco do dia a dia seu que vai levar você àquilo ali. E muitas pessoas, às vezes, se preocupam demais com o palco, mas não cuidam dos seus bastidores, né? Mas é isso. E é por isso que eu gostaria, inclusive, de honrar aqui a minha amiga Milena Rosa, que me apresentou o Strider. Foi. Né? E olha que coisa, se o Strider não tivesse tomado essa decisão, talvez a gente não teria se conhecido. Né? Porque eu já estava morando aqui em Florianópolis, ele já estava aqui também. E aí a minha amiga Milena, que trabalha com estruturação de bastidores também, né? Inclusive no digital, falou, olha, vai ter um comunicador de elite, você não quer ir, que tem algumas vagas ainda? Eu falei, eu vou. Né? Nem sabia direito como era e o que era. Né? Eu já tinha visto o Strider. E até vou dizer aqui que eu já cheguei até a criticar o Strider. não foi o único, né? Porque eu critiquei vários. E aí eu olhava e falava, mas por que esse cara fala desse jeito? Né? Aquele jeito dele rebelde, pra que isso? É o rebelde. Né? Aí eu olhava o Wendel Carvalho e falava, pra que esse cara fica acelerando essa Lamborghini? Né? Criticava todos eles. Só que hoje eu tô fazendo um movimento contrário. Eu tô indo no evento de todo mundo que eu criticava. Por quê? Porque não é porque eu não concordo com 3% do que a pessoa fala ou faz que eu vou deixar de receber os 97%. E aí eu falei assim, eu vou. E aí sabe por que eu fui? Porque eu tenho muita experiência na área de comunicação. Eu dei treinamento de apresentações de alto impacto, eu treinei executivos para falar em público, né, na época do Dale Carnegie. Mas eu tive que ter a humildade para falar, olha, no digital eu nunca fui treinado. Eu falei, eu preciso ser treinado para me comunicar no digital. E aí foi maravilhoso, porque eu fui fazer o comunicador de Elite Training, né, me ajudou muito, me apoiou muito. Né, depois me engajei aí com esse movimento do Bota Cara, que tem me ajudado muito, né, acabei me conectando aí com o Bota Cara Club e agradeço muito ao Strider, a toda a equipe do Bota Cara, por isso, e agradeço a vocês, né, por terem não só gerado o Strider, por ter vivido toda essa experiência, e eu acredito muito também que na vida a gente tem que continuar, mas a gente também chega um momento que a gente precisa escolher novos caminhos.
certeza. Né? Por exemplo, eu estou num momento aqui que, putz, maravilhoso, eu amo essa Ilha da Magia, eu adoro isso, adoro essa sede, mas agora chegou o momento que São Paulo está me chamando. Então, esse é o momento. Agora eu estou indo para São Paulo porque é lá, porque não, porque meu coração está dizendo que ali vai expandir. Eu vou sair daqui? Não, é expansão, não é exclusão. É um movimento de expansão. Né? Uma coisa não exclui a outra. Mas eu teve uma época que eu negava São Paulo. Negava o Rio de Janeiro. Falava, não, Floripa é que tenha good vibes, aqui a frequência é alta, né? Só que o que eu estava fazendo? Eu estava excluindo. Né? E agora me conectei novamente com o Rio de Janeiro, pretendo fazer um evento lá também. Entende? Por quê? Porque a luz precisa estar onde mais precisa dela. Isso aí. Né? Então, se eu tenho uma cidade que é considerada por muitos uma selva de pedra, ali precisa de alguém que traga esses arquétipos, que traga mandala, que traga as plantas naturais para poder trazer a luz. A molde corações endurecidos, né? Olha como é. A molde corações endurecidos. Porque muitas vezes a gente acha que está ali, está tudo legal, está tudo certinho, mas já fez. Quando Deus dá esse código para a gente, essa luz acende lá na frente, é como fala muitas vezes os missionários. Ora, o Brasil tem tanta pessoa em necessidade, você sai daqui e vai para a África. Aí você critica. Rapaz, o cara sai daqui, tá ali a favela, tá gente miserável também, tá gente sendo escravizada, tá gente passando por tanta necessidade, e ele deixa aqui, vai fazer uma benfeitoria longe. Por quê? Porque o coração não tem fronteiras. E assim, Sim. E assim, pegando, né, a fala de Marcos, você escolheu, você resolveu trabalhar com transformação. Presta atenção. Pois é, dona Ivanide. É uma proposta sua, é um propósito. Então, está sendo trazido, estão trazendo para você, né? Olha aqui, a sua missão. E ela se ampliando, né, para que você possa transformar vidas. E não é uma missão tão simples não, viu? Não é brincadeira, não. Queria até aproveitar aqui, ó, presentear vocês com um marcador de página aqui do Clube da Transformação. Bonito. E aqui a gente tem as 7 áreas do clube, Sim. né? Que eu dividi inspirado nos 7 chakras. Sim. Né, que vai desde propósito e espiritualidade, passando por liderança, inovação, sustentabilidade, comunicação e vendas, ó, autoconhecimento e relações saudáveis, né? Autoestima, marketing, encantamento, saúde, harmonia e autogestão e prosperidade e ancestralidade. Então, no clube, a gente vai conectar todos esses temas, né? Como a senhora nem tinha esse conhecimento aqui, exatamente isso aqui, mas você já explicou isso melhor do que eu no começo. Veja só, eu vivo isso aqui na terapia com as mulheres, tá? Especialmente as mães, aquela fala de Marcos, não é? Do engravidar, o gerar, né? Nós temos 7 chakras e a mulher, ela traz essa força, essa energia, esse pilar, para ter essa família em equilíbrio. Então, saber trabalhar, descobrir essa força enquanto mulher para poder aplicar na família é uma bênção, como diz você. É isso, e é só benção, assim, Entendeu? os desafios vão aparecendo e a gente Isso. está construindo, né? Um ecossistema para fortalecer, que vai ser Isso. uma comunidade low ticket para dar acesso para as pessoas que querem buscar a transformação. A gente está construindo, vai ter um aplicativo que vai ser tipo uma rede social da consciência, Que onde as maravilha. pessoas vão poder se conectar, e a gente já começou a fazer os eventos Sucesso Consciente Experience pelo Brasil. Né? Quem sabe nós vamos fazer lá em Recife também. Que legal. Né? Então Muito a gente bom. já fez Floripa, fez São Paulo, o próximo deve ser Rio de Janeiro, a gente vai fazer a versão online. E aí eu convido você que está aí nos assistindo também, se você tem interesse em ser um membro, né, do Clube da Transformação, envie uma mensagem pra gente, né? De alguma maneira aqui você vai chegar até você, o que tiver de chegar para você vai chegar, tá? Que a gente já está recebendo as pré-inscrições aqui para os primeiros membros fundadores também do nosso Clube da Transformação, que o que a gente quer exatamente é conectar. E eu já convido vocês também a fazerem parte do clube, né, como membros transformadores e compartilhar toda a sabedoria e o conhecimento de vocês aqui também no nosso clube, que vai ser essa grande integradora aí, né, de todas essas sabedorias e pessoas que são luz, né, que estão buscando transformação aí no planeta, nas empresas e na vida. Nós estamos precisando, nesse momento de transição planetária, cada pessoa se transformar nessa semente de luz
para trazer esse sucesso consciente na família, porque o sucesso, as pessoas pensam que é ganhar dinheiro, é o monetário. O sucesso consciente, você ter uma família harmonizada, não é ter sucesso, minha gente. Na família, não é? Então, no ambiente de trabalho, você ser aquele profissional que se destaca. Sucesso. Olha, é tão bom aquela pessoa que está lá ter como um colega de grupo nos grupos de convivência, né? E aquela pessoa ser elogiada porque é uma pessoa que está sempre presente. É uma pessoa consciente da dor do outro, do relacionamento, da amizade, do equilíbrio do grupo. Que ela não fala, como aquele exemplo que você trouxe, da pessoa que está na cidade, é seu trabalho, fica fazendo comentários sobre a cidade, sobre as pessoas. Isso é sucesso consciente. É o sucesso individual. Meu, para o que eu posso compartilhar com o outro. Entende? Então, eu vejo esse sucesso consciente, ele é muito, 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 muito mais, que pode ser abordado em cada tarefa nossa, em cada missão de vida. Maravilhoso. E esse é o movimento nosso aqui no clube, Ivaneide. Isso. É exatamente de fazer essa transição do sucesso tradicional para o sucesso consciente. E o que é interessante perceber é que o sucesso consciente ele não exclui o sucesso condicional, o tradicional. Ele só vai além dele. Então ninguém está aqui dizendo que você não pode ter fama, dinheiro e poder. É um despertar, né? Mas é além disso. É além disso. Né? Ou seja, o que mais? Né? Qual o próximo passo? O que mais que a gente pode trazer? São mil possibilidades. Eu diria né? mais alguma coisa aqui. Interessante, viu? Vocês estavam falando aqui, eu estava observando aqui. Olha lá, gente, cada corzinha dessa é referente aos nossos chakras. Quem não sabe o que é chakra, procure ler, entender. E começa de onde? Do básico. Ó. No básico tem escrito aqui, ó, prosperidade e ancestralidade. Toda a nossa ancestralidade e prosperidade está lá no nascedouro, na energia vital que traz a vida. Subindo mais adiante, ele traz aqui, ó, saúde, harmonia e autogestão. Tá onde, ó? Aqui, ó. Destino. Toda essa área nossa aqui é de transformação. Pega todo o alimento que a gente digere, isso falando fisicamente, e energeticamente, toda energia é transformadora. É o segundo cérebro. É o intestino. Posteriormente, ele vem para onde aqui, ó? Nesse outro aqui, ó. Autoridade, não é isso? Autoconhecimento. Depois o próximo. Autoestima, marketing e encantamento. Autoestima, solar, né? marketing e encantamento. Está na energia do fluo. Naquela energia em que você passa para você e passa para todos aqueles que fazem parte do clube, que você está ouvindo dizer, puxa, algo me tocou. Alguém me tocou. Como Jesus diz para a gente, naquela mulher hemorradiça, que ela vem de baixo naquele tumulto todo ali e diz, se eu tocar na vestimenta dele, eu me transformo. E é só o toque. Porque ela sabia que não podia segurar em Jesus. Por quê? Porque ela estava vertendo sangue. E a mulher daquela época, quando ela vertia sangue, ainda hoje é assim, ela se torna uma mulher impura. E pela sua impureza, ela não podia tocar naquela pessoa que era considerada santificada, que era o Messias. Então, essa energia está volátil em todos nós. Mas acima ele traz o quê? Autoconhecimento e relações saudáveis. Esse autoconhecimento e relação saudável está toda nessa parte aqui, ó. Coração. Quando a gente diz eu amo, as pessoas dizem é o coração, mas lembre-se, não é coração não, viu, gente? É aqui dentro, ó. Aqui é apenas uma expressividade nossa. A gente concentra toda a energia aqui. Jesus diz ainda mais adiante, diz, sabe o quê? Brilha a vossa luz. E a sua luz vai brilhar onde? Aqui dentro. Ó. Nesse chakra aqui, ó. Cardíaco. Plexo solar. Está tudo aqui, embutido aqui, ó. Essa luz que vai dar aquela força. O timo está aqui, ó. Olha o trabalho que o Ivo fez lá no Botacara. Toca aqui, ó, com os 4 dedinhos aqui, ó, tocando aqui no timo, e você concentra toda a sua energia e dá aquele grito. Quando você dá aquele grito, você expande toda a sua energia negativa, trazendo assim uma força de vitalidade, como dizer assim, eu estou livre para viver uma nova experiência. E mais adiante a gente tem comunicação e vendas. Comunicação está aqui, ó. Esse chakra aqui, que é o chakra laríngeo,
que traz a comunicação, aquelas pessoas que têm travamento, que são travadas muitas vezes, está aqui, ó, precisa destravar esse chakra. Trabalhar esse chakra aqui da comunicação. É o chakra da comunicação que está aqui, ó. Está fazendo a sua voz não ecoar, está fazendo a sua voz não transmitir, está fazendo a sua voz partir, medo, emoções contidas, travada, está tudo aqui. Trabalha-se isso aqui. Posteriormente, nós temos o quê? Liberação, inovação e suscetibilidade. Está aqui, ó. Liderança. Liderança, inovação e sustentabilidade. Liderança, pronto, exatamente. A liderança está aqui, ó, você concentra. Por quê? É a visão, ó. Você está vendo. Você está vendo cara a crachá, olho no olho, você está aqui emitindo essa energia. Então, quando Tocho trouxe aquele exemplo daquela pessoa que fala mal da equipe, ou que tem 3 pessoas e diz que essa equipe não vale nada, então você olha e diz assim, gente, você está perdendo a oportunidade de transformar vidas, fazer aquela pessoa que muitas vezes é rejeitada, você trazer da sua mão, ó, segura na mão, como diz o hino evangélico, segura na mão de Deus e vai. Você não afasta, você puxa para você, toma para você como Jesus tomou para ele, vê se ele apontou quem é aqueles apóstolos que está ali, ninguém, ele tomou para ele. A cruz é minha e eu vou colocar nas minhas costas, sou eu que vou subir ao pódio. Olha o pódio, quem quer aquele pódio? Ninguém quer, porque é um pódio de sofrimento, mas é um pódio de sucesso e libertação. E por último, temos aqui propósito espiritual. Está aqui, ó, coronário. O coronário, que é a antena parabólica nossa. É o Wi-Fi da nossa mente, onde aqui dentro da nossa mente tem uma zona cristalina que se chama o quê? Glândula pineal, onde ela transmite cristais. Quando ela está cristalizada, está assim, fervilhado. É por isso que muitas vezes o Tocho está assim e diz, eu tenho uma ideia. Eita, a ideia surgiu. Stride não para, a ideia tá, a antena dele está em alta rotação, é 380. Porque essa zona onde tem o nosso consciente límbico está ali, ó, aflorando, está emitindo essa luz incandescentemente. Isso sabe o que é, gente? Resumindo, chama-se Clube da Transformação. Uau, gente. Meu Deus do céu. É só uma masterclass explicando o que é o Clube da Transformação. Eu poderia completar, né, especialmente um recado para as mulheres, que nós temos 5 sentidos, não é? Olhar a vida com os olhos de ver. Ver a família, trazer esse olhar para a família. O que é que está acontecendo com cada um? Ver o filho com outro olhar. Nós temos o ouvir, não é? O ouvir. Vamos ter um tempinho para ouvir? Vamos parar um pouco depois de um dia de trabalho, visitar os nossos filhos e fazer ouvir. Como é que foi seu dia? O que você tem para dizer de novidade? Ouvir. Cada pessoa da nossa família. Depois nós temos o olfato. E aí o olfato tem uma frase que eu acho bem interessante que diz assim, eu sinto cheiro no ar. A gente chega no local, olha, eu senti no ar, um cheiro no ar. É que nós somos bastante desenvolvidas, nós desenvolvemos, nós mulheres temos, me perdoe os homens, mas nós mulheres temos os 5 sentidos muito mais presentes. Tá? Para sentir essa família e para poder se conectar com cada membro. Então, sentir no ar é usar o nosso olfato para saber, será que meu filho bebeu? Chegou de uma festa da balada? Como é que ele chegou? Entende? Então, usar esse olfato para analisar, amar, perceber esse filho, essa filha que volta, não é, dessa balada, como é que ele está chegando. Depois nós temos o falar, não é? A boca, a fala, bênçãos e maldições. Ter muito cuidado com essa arte da comunicação, não é? E a sinestesia, né? Sinestésico. As mãos que acariciam, as mãos que servem na família. E nós temos um 6º sentido, que é a intuição. Aí nós temos o chakra frontal. Nós, mulheres, nós somos muito intuitivas.
e precisamos desenvolver essa intuição. São 7 chakras, o básico, que é a cor vermelha, é eu quero. Eu quero realizar, eu quero mudar enquanto mãe para a minha família, para os meus filhos. Então, está lá no chakra básico, o chakra raiz, como o Marcos informou. Depois nós temos o esplênico, certo? Que é a cor amarela, que é todo esse aparelho nosso que gera, né? O esplênico é o chakra da, eu diria que, transformação para a mulher, ela se fazer presente, ela ser mais feminina, usar mais o amarelo, por exemplo, usar mais aquela cor que você se sente meio. Ele está aqui no chakra esplênico, nessa parte da geração, gerar seu filho. Então, essa mulher forte, que se destaca na família, no seu ambiente de trabalho, nos grupos de convivência. Depois a gente tem o chakra solar, cor amarela, como foi explicado, é eu realizo. Eu quero, eu posso, eu realizo. Eu realizo meus sonhos. Eu posso realizar os meus sonhos. Eu vou contar com quem? Sozinha você vai poder fazer? Não, você vai contar com a sua família, com a Sagrada Família, o grupo familiar. Depois você vem para o coronário, que é eu sinto. Cor verde, está no sentir. Então, vamos trabalhar esse coronário. Fazer com que essa família sinta esse amor. Aí você sobe aqui para o chakra laríngeo, eu verbalizo. Novamente, a importância da comunicação. Você vai verbalizar, então tem muitas mulheres, eu falo muito, hein? Tá ótimo. Então, ter cuidado com esse verbalizar. E, às vezes, ter que calar. O ruído está muito grande, cala, com sabedoria, silencia, né? Cala não, silencia. Silencia, por favor, faz silêncio. Aí você vem para o frontal, que é o azul mais escuro, é o desenvolvimento da minha visão, a intuição. A intuição. Utilizar essa intuição, ativar esse terceiro olho, né, que é o olho de Deus, o olho divino, não é? Tocho, você pode falar mais um pouco sobre. Então, ativar esse olho, esse terceiro olho, que é a nossa conexão com o divino. E assim você fechar os olhos todas as noites, fazer a sua prece, você durante o sono vai ter respostas. Você vai sonhar e vai conseguir ter respostas para resolver determinados problemas da família que te angustia tanto. Não é? E depois você vem para o coronário, que é a nossa criatividade. E você vai buscar quem? Deus. Por isso que eu digo, gente, é só bênção, né? Deixa eu ver, ó. Só uma aula dessa aqui, conexão total, né? Divina. É muito maravilhoso escutar vocês, gente. Né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Vonidio, consegui te chamar de você, sobre como que a dinâmica de grupo, né? E falasse um pouquinho aqui desse livro, pode ser levada ali das salas de aula para o digital. Sim. E pudesse dar algumas dicas ali de como é que a pessoa pode implementar alguma coisa na vida dela e no digital também. A ideia do livro, não é? Eu coloquei a dinâmica de grupo no ensino de língua portuguesa, porque todos nós somos professores. Né? Nós chegamos à conclusão, no digital, que nós somos professores. O Strider fala muito sobre isso, né? Nós somos professores, nós falamos, nós comunicamos. Comunicação é ensinar a arte da palavra, como falou o Marcos. Então, qual é a proposta? Da sala de aula para o digital. Então, aqui nós falamos em 5 pilares, porque a dinâmica de grupo, ela era conhecida, até eu trazer meu livro, tá certo? Como você trabalhar a dinâmica de grupo, encher balão, festa de aniversário, e essa dinâmica de grupo que reuniu muitos estudiosos no Brasil e fora do Brasil, onde é a base da minha pesquisa. Então, a partir dessa pesquisa, eu fundamentei essa dinâmica de grupo em 5 pilares. Primeiro, como ciência. A dinâmica de grupo é uma ciência. E aí eu me baseei para provar que realmente a dinâmica de grupo é uma ciência. Depois, uma disciplina. Eu posso trabalhar a dinâmica de grupo como disciplina com os meus alunos na sala de aula e agora no digital.
Depois ela é interação. Eu interajo com as pessoas. A vida é interação. Depois da interação é comunicação. Está tudo aqui. Cada cientista que trouxe a dinâmica de grupo para comunicação dentro dos grupos, eu vou citar cada um dentro dessa mensagem. E, finalmente, uma técnica. Então, aqui eu apresento diversas técnicas de dinâmica de grupo, onde você pode adaptar na sua empresa, na sala de aula e no digital. Porque nós não somos mentores, então, quando você faz a sua mentoria, você vai trabalhar com as técnicas. Então, a técnica de ouvir, de sensibilidade, da comunicação. Então, eu arrasto, tá, nas técnicas todos os conteúdos que eu coloco no livro. Que maravilhoso, hein? E só podia trazer uma dica, sim, ou uma dinâmica, ou alguma dica que a pessoa já pode aplicar amanhã, de repente, se ela quiser? Certo. Veja só. Olha, ele tá... Meu Deus. Eu vou ter uma mentoria aqui, né? Tem que estar bem afiado, viu? Vem pro podcast do Tocho, bem afiado, viu? Mas tem uma dinâmica muito interessante que eu fiz no período da pandemia, tá? Então, as famílias estavam em casa, minha sobrinha me telefonou e disse, tia, as meninas estão muito entediadas. Eu disse a ela, não são as meninas que estão entediadas, quem está entediada é você. Aí eu ensinei para ela. E sou eu que sou afiado, hein, Ivanete? Eu falei para ela, faz o seguinte, você não vai ter um novelo de lã em casa, tá? Para você trabalhar com o grupo familiar. Reúne todo mundo, senta e vamos trabalhar com essa dinâmica que eu chamo no livro de novelo de lã. Mas ela não tinha, eu disse, não tem, eu sei que não tem, você não vai sair para comprar. Pega cordão, emenda, que dê para entregar para toda a família. Não tem. Aí ela disse, eu tenho um rolo de papel higiênico. Perfeito. Pronto. Aí, então, você pega esse novelo de lã, o novelo de papel higiênico, que foi o caso da Carol, e manda para uma pessoa. E aí você vai dar os comandos que você quer, na comunicação que você está desejando naquele momento. Por exemplo, naquele momento as meninas estavam entediadas. Aí eu disse para ela, pergunta para as meninas, o que é que vai te fazer feliz agora? O rolo de papel estava na mão de Lara. Aí, Lara, eu queria tomar um picolé, mamãe, sair para a rua. Aí você argumenta, tá? E aí você já está quebrando os padrões, já está tirando a pessoa, o grupo, daquela sintonia, né? E aí Lara vai entregar para quem ela quer. E ela sacode, né? Sacode e a pessoa recebe. É para você. Aí eu jogo para Tocho. E faço a mesma pergunta. E assim sucessivamente, tá certo? Então, essa é uma técnica que você pode fazer para começar uma reunião na empresa, para quebrar o gelo, trazendo o motivo da reunião para aquele momento. Dentro da família, em qualquer grupo de convivência, você pode aplicar essa técnica. Uma outra é fazer recadinhos. Lembrando só que esse papel vai se rolando, né? Isso. Vai se desfazendo do novelo. E as pessoas vão ficando circulando com o rolo de papel, com o papel, tá entendendo? É como se fosse uma ciranda, né? Todos vão se envolvendo. Aí, como ela está falando isso também na comunicação, você pode falar, uma pessoa que tem medo. Então, você tem medo de quê? Aí encontra outra pessoa que também tem medo. Aí começa a perpassar aquilo ali e vai fazendo aquela onda em que depois cada um vai mostrar, cada um, os medos que tem e alguém para dar a solução para aquilo ali. Tá? É uma teia, né? Exatamente. Que é que você traz visibilidade para essa teia, né? Exatamente. Que é muito o que a gente quer fazer aqui no clube. E você vai trabalhar aquele momento do grupo. É muito importante isso. Por isso que eu falei. Na família da Carol, era o tédio da pandemia. E aí eu perguntei, inclusive eu botei essa técnica, né, com um resultado, com um videozinho que ela fez e tudo, tá no meu Instagram, explicando o passo a passo de como foi vivenciar essa técnica com as meninas, entendeu? E vai aparecer lá o papel higiênico todo desenrolado, e enfim. Então, uma outra técnica é a do bilhetinho, tá? Eu falo no livro que se chama o bilhetinho de boas-vindas.
Você vai fazer um encontro no Clube da Transformação. Você não conhece ninguém, né? Aí você dá uma folha de papel para que as pessoas escrevam uma mensagem e quem ela gostaria de entregar no grupo. Isso você não pode fazer para uma grande plateia, né? Tem que ser um grupo menor para que haja essa interação. E então a pessoa escreve o bilhete e leva até a pessoa e dá um momento para que ela leia, tome conta daquele conteúdo, né? E volte para a pessoa. Então, no segundo momento, será o encontro das duplas, que foi conectada. Não tem problema se uma pessoa receber mais de um convite. Porque, geralmente, quando a gente vai para esses encontros que tem esse grupo, você vai observar quem é forte naquele grupo. Você está ali como mentor, não é? E aí você vai ter uma visão do seu grupo. Isso é mais para a pessoa que está dirigindo aquele momento. Para que você faça uma leitura de grupo. Aí eu já sei. Aquela pessoa ali, ela se conecta com tantas pessoas, elas já se conhecem. Aí você mapeia o seu grupo, entende? Então, essa dinâmica, ela é mais de mapeamento para que você tenha uma visão, onde é que eu estou pisando? Eu vou me sentir mais à vontade. O grupo é assim, você vai tendo informações daquele momento, quem é aquela sala que você está recebendo, com quem você pode contar. E na apresentação, cada pessoa vai se colocando, vai se desnudando, como se chama, né? Ah, eu sabia, achei ótimo me encontrar contigo aqui, rever. Aí você já harmonizou um grupo de uma forma que eles vão ficar a teu favor, né? Na hora de desenvolver as atividades. Então, tem uma série de técnicas e eu explico cada uma onde é que ela vai atingir naquele momento. Então, uma técnica só, ela vai ser favorável a vários objetivos. Que maravilha. E essa mesma dinâmica dá para ser feita, né, também no digital. Sim. Né, em encontros que pode se fazer dentro do Zoom, né, dividir em salas simultâneas, né, que era uma coisa que eu achava que era impossível de fazer. Mas na pandemia eu fui obrigado a fazer. Não tinha outra alternativa. Né? E eu vi que tem algumas coisas que funcionam até melhor. Sim. Às vezes do que no presencial. Né? Nada substitui o presencial. Mas algumas coisas funcionam até melhor. Numa live você pode fazer coisas diferentes também, fazer as pessoas interagirem, né? Mas eu agradeço por ter me trazido esses exemplos aí, foi muito inspirador. E para a gente fechar aqui também, eu gostaria de pedir, Marcos, que você trouxesse aí também uma mini mentoria ali. Se você pudesse dar aqui, ela falou dos 5 pilares, né? Se você pudesse trazer 5 dicas para trazer essa comunicação com arte. Como é que eu posso trazer minha comunicação ali com arte? O que eu posso fazer? Muito bem, boa pergunta, viu? Porque muita gente, a gente vê nas lives, nas coisas por aí, as pessoas muito travadas em tudo. Primeiro, lembrar que para a gente fazer comunicação, ou melhor, para a comunicação ser uma arte, a gente tem que entender que comunicação não é simplesmente falar. Outra coisa, ninguém nasce pronto. O Stride não nasceu pronto. Você não nasceu pronto. Eu não nasci pronto. Tudo é uma sequência de transformação. E essa transformação passa por 3 princípios. Primeiro, corpo, mente e emoção. Esses 3 aspectos, essa aliança tríplice, ela tem que ser uma aliança. Porque, olha lá, um banquinho, 3 pés, ele fixa. Mas se você tira um pé, o que é que acontece? Você não consegue fixar ele. Se você tirou outro pé, piorou. Ele não vai ter sustentação nenhuma sobre você. Então, o comunicador que traz dentro de si somente pensar em, não, eu vou me autoconhecer, fazer o autoconhecimento, ele vai ser fadado a falir. Por quê? Porque ele vai faltar alguns outros aspectos, especialmente a gestão emocional. Se ele não tiver gestão emocional, não adianta ele ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta eu dizer, Tocho, você conhece toda a sua biblioteca que você fez. Mas se você é uma pessoa introspectiva, cheia de problemas emocionais, como é que você vai transmitir tudo aquilo? Fica impossível. É aquele professor que muitas vezes, como eu tive professores até de matemática, que ele tinha uma imensa dificuldade de transmitir. Mas pelo ofício ele estava lá, escrevendo e falando. Olha lá, ele estava falando. Mas sua comunicação era péssima, porque não chegava ao alcance dos alunos para reter
entender, informar e acreditar. Porque são os 3 aspectos da comunicação, né? Você informa, você entretém e você dá conhecimento. Então, se falta esses tripés, você, como comunicador, não vai atingir seus objetivos. E quando a gente fala de gestão emocional, a gente está falando daquelas pessoas que têm medo. Eu não consigo falar, eu fico tremendo, a mão fica suada, eu fico logo capaz de eu desmaiar aqui. Mas tudo isso passa pelas emoções. Então, se você antes, isso é um processo antes, não é para agora que eu estou aqui no palco, não. Eu tenho que trabalhar, como nós falamos anteriormente, temos que trabalhar no palco da vida, que é o palco do dia a dia. Quais os degraus? O Vanderlei falou de degrau, mas quais os degraus que eu tenho que subir para chegar lá no palco que eu quero atingir meus objetivos e meu propósito? Porque o propósito para a gente atingir, a gente vê o propósito. Eu quero aquilo ali, mas para eu chegar a ele, meu amigo, desiste, que é muito difícil. É melhor estar sentadinho aqui na cadeirinha, confortável, assistindo Netflix, do que eu sair de mim. Porque tudo é uma forma de você sair, é um movimento. É um movimento de você sair de dentro de você para fora. É o bota-cara. Se você, Tocho, eu, Marcos, Ivoneide, a nossa amiga que está lá atrás dos bastidores ali, não botar a cara, não vai surtir o que ela quer. Não atinge o meu propósito. E se só visse ela botando a cara, só Marcos, ela aqui, ó, bota nós 3 aqui. É mesmo, mas de vez em quando, quando eu falo, ela bota o rostinho ali. Fazendo, eu tenho cara. Ela faz uns stories aqui que legal. com uma semana que ela estava aqui, 15 dias, parecia que ela estava desde o começo do Clube da Transformação. Depois eu te mostro. É porque ela já tem essência. Desbloqueada. Desbloqueada. Ela já tem desbloqueada. essência. E essa essência isso é dela, é natural, é da natureza do espírito É dela. isso aí. Então, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Aí chega do nada, quer sentar na janela. Mas para sentar na janela do trem, do carro e do ônibus, para você vislumbrar a paisagem aqui, contemplar, é preciso cancha, né? É isso. E por falar em viagem, essa nossa jornada aqui de hoje está chegando ao fim. Que não é o fim, né? É o começo, que é o que eu digo. Né? Então, eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, para a gente receber vocês aqui. Né? Uma bênção, né? Maravilhoso. E aqui a gente sempre termina o nosso podcast celebrando. Né? E a gente celebra aqui brindando. Que bom. Só que ao invés de brindar usando espumante, a gente brinda usando kombucha. Né? E aqui a gente não tem qualquer kombucha, a gente tem a melhor kombucha do Brasil, que é parceira do nosso podcast, que chama Bubble Bliss. Que nasceu de um propósito da nossa amiga Dani, que queria parar de tomar refrigerante e começou a fazer a própria kombucha. E aí os amigos começaram a pedir também, e isso acabou se transformando num negócio que hoje está no momento de expansão, e ela ganhou o prêmio efetivamente de melhor kombucha do Brasil também. E a gente vai trazer aqui, a Yas vai trazer para a gente poder brindar aqui. O que é kombucha? E é a segunda vez que alguém me pergunta o que é kombucha. Eu tenho que Sim, estudar melhor. Eu tenho que estudar. Vocês nunca tomaram kombucha também? Não, nem... Nossa, é a segunda vez essa semana. Eu vou ter que estudar melhor para explicar o que é uma kombucha. Eu nunca tomei, não sei. Bom, mas primeiro que bênção, né? Uhum. Que vocês estão podendo provar a kombucha pela primeira vez aqui. Fico muito feliz. Eu vou pedir para a senhora ler aqui, olha. Primeiro, olha aqui a Bubble Bliss. Essa aqui é de hibisco com maracujá. Nossa, Tá? delícia. Só não sacode aqui, mas leia ela aqui, ó. Sim, kombucha. É uma parte de vida. É um gole de saúde. É mais arte que bebida. Olha, que maravilha! A sincronicidade. É parecido com refrigerante, com espumante e com amor. Tem infinitas personalidades, sabores e cores. Ou seja, é todo um abstrato de coisa boa para a vida da gente. É né? maravilhoso. São sentimentos, sentidos, emoções, né? Tudo reunido aí nessa kombucha. E eu vou estudar melhor para poder explicar melhor. Por isso que eu criei o Clube da Transformação. Porque sempre tem alguém que explica melhor do que eu. Mas isso aqui, gente, é uma bebida natural. Que legal. Ok? Porque aqui, até onde eu sei, tem chá verde, se eu não me engano. E tem probióticos naturais. Vem de onde? Né? Então, a Bubble Bliss hoje já distribui no Brasil, né? Mas está aqui em Santa Catarina, expandiu para Brasília também, mas hoje vende no Brasil inteiro também, tá? Muito bom. E ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Vocês vão provar agora. Com certeza. Olha aqui, ó. Esse gás que tem aqui, ele é natural. E essa é uma bebida da abundância, porque a cultura que é feita isso aqui
né? Ela é feita se distribuindo. Ou seja, é um ser vivo aqui também, é natural e é vivo. Sim. Né? Então a Dani, depois eu vou mandar o podcast para vocês, ela Certo. explica melhor do que eu também, né? Mas o importante é vocês provarem Sim, aqui sim. para a gente poder celebrar Isso. esse momento aqui. Peraí que nós vamos fazer um brinde. Sim. Essas tacinhas aqui a Dani trouxe também, ó. Pra gente que, ó, celebrando a transformação, olha. Ó, bolhas de bênçãos. coisa Olha, eu nem boa. sabia que tinha escrito bênçãos aqui. Meu Deus do céu. Muito bom. Dani, me ajuda a explicar o que é a kombucha. Suas bênçãos já estão sendo espalhadas. É só bênção. Ó, sente o cheirinho aí. Nossa, o maracujá bem presente aí, É isso aí. né? Vamos ver aí. Que alegria. Só Alegria e bênçãos. sucesso pra todos Graça nós. e Pra paz. você, Sucesso consciente. para você que se expanda cada vez mais nos horizontes múltiplos Amém. da sua vida. Amém. Uma honra receber vocês aqui. Delicioso. Bom, né? É. E é isso Muito aqui, bom. faz muito bem pro intestino também, Sim. já que é o nosso segundo cérebro, né, também. Aham. Com E certeza. é maravilhoso. Depois eu mando para vocês mais Probiótico, informações também. É você maravilhoso. E é percebe. tudo natural. Vai. E essa Boa, kombucha em né? específico é muito gostosa. Porque tem algumas que são um pouco mais amargas, tudo ele é maravilhoso, né? À toa que ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Então queria agradecer a Dani, a Bobo Bliss. Queria agradecer também alguns outros parceiros importantes para esse podcast acontecer. Um deles é a Zen Telecom, que proporciona essa internet aqui, porque sem internet a gente não consegue Sim, fazer com chegar certeza. nada para ninguém. Né? O outro é a Mata, que tem suplementos ali que são fabricados com frutos da Amazônia, né? Então é maravilhoso também. Tem um Mata Coffee, que é outra coisa linda, que depois eu mando para vocês poderem conhecer também esses Sim. produtos maravilhosos da Mata. Meu E irmão, são vamos empresas ficar conscientes. esperando, viu? Vou mandar, e tudo isso vai fazer parte do Clube da Transformação. Porque aqui a gente só Maravilha. tem parceiros conscientes também. São empresas, a Mata, por exemplo, trabalha com a nutrição regenerativa da floresta. Né? Então ela Legal. trabalha com os frutos que já estão ali, já existem, e trazendo essa energia da Amazônia pra gente aqui de uma maneira Coisa prática boa, pro dia a coisa dia. boa. Sim, sim. Né? Outra empresa que eu não posso deixar de agradecer, que é a Umbrella Contabilidade, que é a nossa contabilidade. Vocês acreditam que eu arrumei uma contadora holística? Né? Eu perguntei para ela, de onde surgiu esse nome Umbrella? Tudo me flui, veio numa né? meditação. Eu falei, é você mesmo, minha querida. Tudo Só flui, bênção. né? Tudo flui. Tudo flui. E ela atende pessoas no Brasil inteiro, muitos terapeutas também, muitas empresas que trabalham nesse conceito da nova economia, né? Diferente Sim, ali sim, também. sim, Então, sim. recomendo muito a Umbrella, que é um parceiro, né, importante aqui pra gente também. E E quem sustentável, mais né? eu não podia deixar de agradecer também é a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa aqui também, que nós temos um filtro de barro ali, uma água com pH alto, né, com alta qualidade, que faz a gente ficar hidratado aqui durante o nosso podcast também. Com Muito certeza. bom, Acho que muito eu não bom. esqueci de ninguém não, né? Hã? Ah, esqueci, olha só, esqueci dos apartamentos Zen. Eu faço propaganda de todo mundo, menos do meu negócio, né? Fale aí, que é uma pergunta. E os apartamentos Zen, que são os patrocinadores Papo Dinâmico. oficiais, né, desse podcast hoje. São os apartamentos que eu montei aqui em Floripa, em São Paulo também. Uhum. Tem mandala pintada na parede, tem cristais, tem plantas naturais, né? Maravilha, @apto.zen. Você vai verificar lá os apartamentos. Para quem quiser ou descansar ou vem participar do evento em Floripa ou em São Que Paulo, legal. tem um lugar ancorado energeticamente aí Você também fez para sua ficar. propaganda lá nos eventos, leva alguma folder, alguma coisa para os eventos. Então, faço isso, né? E esse é um ecossistema, né, Marcos, que está sendo formado, está sendo construído o Clube da Transformação. Assim como eu quero, isso aqui está nos apartamentos também agora, Legal e as pessoas demais. começaram a se conectar, Igual o entende? meu, viu? Então eu estou construindo Aham. passo a passo esse ecossistema que vocês vieram abençoar aqui hoje. Amém. Né? Que Então eu assim conto seja. com as bênçãos aí de vocês, com toda essa energia boa que vocês vieram trazer. Agradecer a Yas, que está aqui nos bastidores, que nos apoiou muito aqui hoje, Gratidão, Yas. né? E como eu falei, olha só, o tempo passa rápido, né? Eu falei, olha, até 1h30 a gente fecha, aí estamos fechando ali. Mas se fosse até mais, a gente É ficava, isso viu, aí sem mesmo, problema. é assim mesmo. Mas Mas eu ainda agora tenho tá- papo dinâmico para Ah, gravar é com ela verdade. ainda, né? É. Nós ainda vamos gravar. Mas eu Vamos. queria abrir um espaço aqui para vocês deixarem a última mensagem aqui de vocês para a gente fechar esse nosso podcast. Gratidão, não é? É toda essa oportunidade que nós temos para falar do nosso trabalho, do servir e especialmente dessa conexão, não é? Saber que esse trabalho ele vai se divulgar, né? Será divulgado, será multiplicado e quantas pessoas, né?
participarem, ouvirem da mensagem que cada um trouxe aqui nessas horas, né, de conversa. Então, que Deus continue nos abençoando e que essa graça e que essa paz seja permanente a cada um de nós em nossas vidas, para que a gente possa cumprir a nossa missão evolutiva nesse momento de transição planetária. Muita paz. Amém. Isso. Amém. Eu só posso ser grato. E gratidão em tudo, né? Porque a gente tem que ser grato aos astros, às estrelas, enfim, especialmente a Deus, né? Porque cada coisa que acontece na nossa vida é canalizada. Se você estiver em sintonia, lembre-se que há uma conexão e há uma canalização para tudo aquilo ali. Olha, o Tocho eu já conheci em outros eventos do Marcos Stride. Mas até aquele momento não tinha havido essa simbiose, vamos dizer assim, essa conexão. E nesse último agora é que a coisa parece que estava esperando um momento. Porque no último evento ele chegou junto de mim, a gente falou, ele, parabéns, seu Marcos, tal, aí não conectou. Mas é a preparação que as coisas não acontecem do dia para a noite. Não cai uma folha de uma árvore, ó, se não for no seu dia certo. Então, o sucesso, ele passa por esse princípio. E o sucesso maior é a gente ter o coração aberto e saber na hora de agradecer. Não só pelo sucesso, mas pelo insucesso também. Porque o insucesso faz parte da nossa vida para que a gente pare, observe, olhe e siga. Ou siga ou não siga. Jesus tem uma passagem muito bonita, eu gosto sempre de trazer sempre algum foco do Evangelho, que um jovem foi levar uma oferenda ao altar, como se fosse o último momento dele. E naquele momento em que ele achou que tinha cumprido todas as etapas, tinha passado pela paciência, olha lá, tinha passado pelo foco e tinha passado pela vulnerabilidade, ele achou que estava tudo certo. Aí a mensagem é a seguinte: olha para trás e verifica se tem alguém a reclamar, ou se alguém está levantando a mãozinha assim, ele não pode chegar aí não, porque ele está me devendo. Aí ele diz o seguinte: deixa a oferenda antes de colocar sobre o altar, olha para trás e voltas o caminho. Porque o grande difícil da vida da gente é nós não termos vindo de onde nós viemos para onde a gente vai. É a gente chegar aonde a gente pensa que é para chegar e olha para trás e diz, meu Deus, eu tenho que fazer todo o caminho de volta de novo, porque não foi esse o objetivo aqui. Não era esse ponto aqui. Eu tenho que refazer, porque algo vai me vislumbrar para eu que possa ter a certeza se realmente é isso aí. Então é isso, Tocho. A gratidão nossa é de coração, porque a gente está vendo esse clube. Não é somente o clube, é a transformação. O clube é apenas uma forma de você dizer, eu quero agregar pessoas. Mas que pessoas você quer agregar? Que cada uma que possa vir aqui, juntamente com você, juntamente com todo esse contexto que você criou, e transforme vidas. E transformar a vida, primeiramente, você atua no coração. Porque se você tocar no coração, você transforma. É isso que o mestre dos mestres deixou a mensagem para cada um da gente. Então, gratidão, amigo. Gratidão, queridos. Vocês tocaram meu coração profundamente. Gratidão. Que bom que eu fui merecedor de me conectar com vocês, né? Que bom que eu fui merecedor de receber vocês aqui nesse nosso espaço. E que bom que a gente está conectado. Contem comigo, contem com o Clube da Transformação, porque vocês precisarem. Estamos conectados, né? E é isso. Agradeço mais uma vez aí ao nosso querido Marcos Strider, né? A todo o time aí do Botacara, que se não fosse esse evento a gente não teria se conectado também. E agradeço a vocês por ser essa inspiração divina, né? E por todos os ancestrais que vieram antes de vocês, que permitiram esse nosso encontro sagrado, e nossos mestres também, que permitiram que esse encontro acontecesse. Isso. Gratidão a você que nos ouviu até agora aqui, com toda a sua paciência, que nos assistiu, e eu espero que você tenha recebido um pouquinho, pelo menos, de toda a luz que eu recebi desses dois aqui hoje, presencialmente. Gratidão e até o nosso próximo podcast, Sucesso Consciente. Arro. Amém. Namastê. Amém. Namastê. Graça e paz.